Que o Senhor abençoe todos e todas, os irmãos e as irmãs. Deus abençoe vocês em nível mundial, em todos os lugares onde estão assistindo. Às vezes, não acostumem a me ver uma vez na semana, porque eu comecei a viajar novamente fazendo estudos bíblicos, então vai ficar um pouco mais difícil eu ficar todos os domingos aqui com vocês, mas tudo bem. Toda vez que eu puder, farei, para que não percamos o costume. E para não desacostumar vocês, porque realmente na Bíblia há tantas riquezas, há muitas riquezas, há um tesouro escondido na Bíblia. E precisamos de muito tempo para conseguir meditar em cada livro, em cada capítulo, porque é tão interessante. Às vezes lemos um capítulo e pensamos, não, mas é muito interessante sim. Tem uma riqueza muito grande, qualquer capítulo da Bíblia. Então, o meu desejo com todo o meu coração é eu conseguir estar com vocês algum domingo. Talvez alguns domingos eu não estarei, mas quando eu possa, estarei com vocês para seguir com os ensinamentos, porque há tanto para ler. Por exemplo, agora nós estamos lendo no livro de Atos dos Apóstolos, onde estão as experiências, as vivências dos primeiros discípulos, quando a Igreja do Senhor Jesus Cristo começou com os apóstolos no dia de Pentecostes. Portanto, vamos estar lendo, porque é história, é uma narração, é história de tudo o que os apóstolos passaram e também alguns milagres que Deus fez, algumas situações, alguns eventos que aconteceram, e de tudo isso nós vamos ter uma grande aprendizagem. Por isso, os estudos bíblicos também são importantes, porque com os estudos bíblicos há perguntas, os irmãos fazem as suas perguntas, e isso é muito importante também para a edificação da nossa vida espiritual, de todos. É de muita importância o estudo bíblico também, e eu não quero parar de fazer os estudos bíblicos, portanto, eu terei de distribuir muito bem meu tempo nessas coisas. E nem se falar sobre as meditações que eu faço para os pastores, onde também conseguimos ensinar muitas coisas e aprender muitas coisas, e tomara que Deus haja nos nossos corações, que Deus tenha misericórdia de todos nós e prepare os nossos corações para aprender e para praticar, para obedecer à grande obra do nosso Deus, o trabalho tão grande que Ele colocou diante de todos nós. E tomara que nós sejamos muito responsáveis, cumprindo com as ordens do Senhor. Quando nós lemos no Antigo Testamento as ordens que Deus deu para Moisés e as ordens que o povo tinha que cumprir, nós vemos como o Espírito Santo hoje conosco também, a forma como ele ordena para nós, como nós temos que trabalhar, como temos que seguir, como temos que ganhar muitas almas para Deus, como temos que evangelizar e dar bom exemplo e testemunho. Nós percebemos que o trabalho continua, que Deus continuou trabalhando com os homens. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nos domingos que eu não estiver com vocês, não pensem que já acabou tudo, não. Eu provavelmente estarei fazendo estudos bíblicos em algum outro lugar, e é por causa disso que eu precisarei distribuir melhor meu tempo. Mas me sinto muito alegre, muito contente, muito feliz por todos os resultados espirituais que temos visto, todos os milagres, os prodígios e os sinais que Deus tem feito, tudo que o Senhor fez durante a pandemia. E depois dela também temos visto os frutos, temos visto nas igrejas muitas pessoas novas que durante a pandemia ouviram o ensinamento, gostaram e Deus trouxe eles na congregação, na igreja. Então isso nos enche de muita satisfação. E vocês podem sentar aqui. Deus abençoe vocês, irmãos que estão aqui comigo em Weston. Deus abençoe vocês também. Todos podem se sentar nos seus lugares. E hoje teremos de ler, porque hoje vamos ler em Atos, no capítulo 3. Nós vamos estar lendo em Atos, no capítulo 3. E vamos estar dessa forma, com alegria, lendo
E nós vamos ver o que vamos conseguir encontrar para nós, o que vamos achar para a nossa vida espiritual, para o crescimento da nossa vida espiritual, para conseguir entender a doutrina de Deus e praticá-la e obedecer a Deus, para vir com um coração sincero, para ter cuidado também, todos nós, para não sermos hipócritas com Deus. Porque a hipocrisia é quando nós fingimos ou aparentamos um sentimento que, na verdade, não estamos tendo, não estamos sentindo, não estamos vivendo no nosso coração, mas fingimos que sim. E diante de Deus, poderíamos cair no pecado da hipocrisia. Quando viemos na igreja, ou quando dizemos Senhor, Senhor, ou quando dizemos eu creio em Ti, Senhor. Ou eu te amo, Senhor, te louvo, Senhor. Mas, do outro lado, eu estou vivendo uma vida pecaminosa. Uma vida cheia de erros, de defeitos, de pecados, onde a minha vida espiritual está se destruindo e também estou destruindo a vida espiritual de muitas outras pessoas. Então, eu vou na igreja fazendo tudo isso só para fingir. E isso é hipocrisia com Deus. É quando, na congregação, você mostra ser uma pessoa, ter um comportamento específico diante das pessoas, mas na sua vida privada, na sua casa, você é uma outra pessoa. Na Colômbia tem um ditado que diz: essa pessoa se tornou o diabo, essa mulher se tornou a diaba. E é porque essas pessoas faziam coisas desagradáveis, erradas, agiam de uma forma muito errada, mas não mostravam isso lá fora. Na realidade delas, era tudo uma aparência, fingiam. Então as pessoas não conseguiam achar uma outra forma de comparar essas ações, esse comportamento, e por isso diziam, se tornou o diabo em casa. Mas nós não dizemos se tornou o diabo, nós dizemos essa pessoa não tem sinceridade. Essa pessoa é hipócrita com Deus, porque está pregando ou ensinando, falando, fingindo ter de Deus, mas, pelo outro lado, está cometendo graves pecados. Tomara que Deus nos guarde dessas coisas, que Deus nos ajude para que nós não acabemos caindo nesses erros. E é aqui, quando nós estejamos lendo no livro de Atos, nós vamos encontrar muitas experiências onde nós vamos ser edificados espiritualmente e nós vamos conseguir imitar o que é bom. E vamos conseguir tomar cuidado com aquilo que é ruim para descartá-lo. E diz assim no capítulo 3 de Pedro, no capítulo 3 de Atos, onde fala sobre Pedro e João, que eram apóstolos do Senhor. E diz que um dia Pedro e João subiam juntos ao templo para a oração das 3 da tarde. Quando diz aqui que eles subiam juntos ao templo, era o templo dos judeus, porque não tinha um outro lugar onde eles pudessem se congregar. Os apóstolos, os discípulos do Senhor, não tinham um outro lugar onde eles pudessem se congregar para louvar a Deus, para glorificar a Deus e para mostrar as grandezas de Deus, o que eles tinham recebido do Senhor, como a manifestação do Espírito Santo, os dons e também os milagres e os sinais. Como não havia um lugar ainda, porque eles só estavam começando a igreja, eles iam no templo dos judeus para orar. E diz no verso número 2, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham cada dia à porta do templo chamado Formosa, para que pedisse esmola.
nós vemos aqui que não era o templo principal, era uma sinagoga. E diz que chamava Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam no templo. Este, quando viu Pedro, quer dizer, o coxo, diz que era coxo de nascença, quando viu Pedro e João, no verso 3, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Então, ele os olhava atentamente, o coxo olhou atentamente para eles, esperando receber algo deles. Mas Pedro disse: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E o que ele tinha? Ele tinha o nosso Senhor, ele tinha o Espírito Santo, o Espírito de Deus é o que ele tinha no coração dele. Pedro tinha o Espírito de Deus e disse: Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. E imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória ao Senhor! E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Aqui nós vemos um dos milagres de Deus, os milagres que começaram a fazer os apóstolos. E diz: E reconheceram ser ele o mesmo que se assentava, quer dizer, que o povo já conhecia essa pessoa que sentava na porta do templo para pedir esmola. E diz aqui: E reconheceram ser ele o mesmo que se assentava para pedir esmola à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se a Pedro e a João, quer dizer que ele se apoiou neles, grudou neles, diz: E apegando-se a Pedro e a João, o coxo que fora curado, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando aqui fala sobre o pórtico de Salomão, é uma porta que a cidade de Jerusalém tinha, porque eles tinham umas portas de emergência, e dessas portas as pessoas saíam e entravam, aqueles que caminhavam. Aqueles que tinham carruagens entravam pela porta principal, mas para que fosse mais eficaz sair da cidade, eles usavam os pórticos e cada pórtico tinha um nome, o do Oriente, Ocidente, Sul, Norte, da muralha. Lá estavam os pórticos e diz aqui que no pórtico chamado de Salomão, no pórtico de Salomão. Lendo isso, nós já conseguimos imaginar todas as pessoas que correram para ver o milagre. E no 12 diz: Pedro, vendo isso, respondeu ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, os pais eram o próprio Abraão, Isaque e Jacó, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este resolvera soltá-lo. Aqui ele está julgando e acusando o povo deles mesmos terem entregado o Filho de Deus. Porque eles tinham entregado diante de Pilatos
mesmo que Pilatos era um estrangeiro que não fazia parte do povo de Israel. E aqui os apóstolos estavam levantando essa questão e julgando o povo por eles terem feito essas coisas contra o Senhor Jesus. E diz aqui, Pedro disse ao povo no verso 14: Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse de graça um homicida. Então, aqui, ele está lembrando para eles o que aconteceu. E quando aconteceram essas coisas deles terem pedido o homicida, porque na Bíblia diz que o povo pediu a Pilatos, eles disseram, nos entrega Jesus porque ele tem que morrer. Ele deve ser crucificado porque ele é o mal, ele é o homicida. Por isso aqui Pedro disse, vejam o que vocês fizeram, vocês negaram o Senhor, negaram ele e pediram que se vos desse de graça um homicida esse dia. E homicida era Barrabás. Vamos ler um pouco em Lucas 23. Aqui, em Lucas 23, do verso 13 até o 25, nós vamos ler o que aconteceu quando o povo negou o Senhor Jesus Cristo e quando pediram a Pilatos que não salvassem a vida do Senhor, mas que ele fosse condenado à morte e que era melhor eles liberarem o homicida, aquele que tinha cometido muitos crimes. Ele merecia ser solto. Isso nós vamos encontrar aqui em Lucas 23. No 13, do 13 ao 25, diz o seguinte: Então Pilatos, convocando os principais sacerdotes, os governantes e o povo, disse-lhes: Vós me apresentastes este homem como um agitador do povo. Mas eu, tendo-o interrogado diante de vós, não encontrei neste homem nenhum delito dos que o acusais, nem tampouco Herodes, porque a ele vos remeti. E eis que nada digno de morte ele fez. Aqui nós vemos como Pilatos tentou defender o Senhor Jesus Cristo. E no 16 diz: Por isso o soltarei depois de castigá-lo. Ele precisava soltar-lhes um em cada festa, quer dizer que a cada ano na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de entregar um preso, um homicida, alguém que tivesse sido preso, ele o entregava ao povo e lhe dava liberdade. Era isso que ele fazia a cada ano na festa dos judeus, que era a Páscoa. E como estava nesses dias exatamente, nos dias da Páscoa, por isso Pilatos disse: Eu soltarei Jesus. E depois vamos castigá-lo. Só isso. E como ele tinha o costume de soltar uma pessoa a cada ano, no verso 18 diz: Mas toda a multidão gritou, dizendo, o povo todo gritou, dizendo. Como Pedro disse, aqueles curiosos que foram correndo para ver o milagre do coxo, o povo estava observando, atônitos por esse milagre. Então Pedro disse: Vocês entregaram o justo, o santo, diante de Pilatos. Não tiveram consideração nenhuma com ele. Por isso, no verso 18 diz: Mas toda a multidão gritou, dizendo: Fora com este e solta-nos Barrabás. Barrabás era homicida. E diz: Barrabás fora lançado no cárcere por causa de uma sedição na cidade e por um homicídio. E falou-lhes outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Mas eles insistiam aos gritos, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. E ele lhes disse pela terceira vez: Que mal este fez? Nenhum delito digno de morte encontrei nele. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei.
Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E as vozes deles e dos principais sacerdotes, vejam, aqui estavam os principais sacerdotes judeus, prevaleceram. Então Pilatos sentenciou que se fizesse o que eles pediam. Assim, soltou-lhes aquele que fora preso por causa de sedição e de homicídio, quer dizer, Barrabás, a quem pediram. Ele entregou Jesus à vontade deles. Que crueldade! E é isto que, voltando em Atos, vamos voltar em Atos 3, no verso 14, é por isso que Pedro disse que eles mataram o autor da vida, no verso 15. Diz, e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em seu nome, fez esse Jesus, o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que vem por meio dele deu a este perfeita saúde na presença de todos vós, quer dizer, no nome de Jesus Cristo, no nome do Filho de Deus, desse Jesus Cristo que foi menosprezado, que foi julgado e condenado e morto, mas que agora esse Jesus que tinha ressuscitado estava se manifestando na vida dos corações dos seguidores dele. E lá estava se formando, estava se criando a igreja do Senhor. O povo verdadeiro de Deus, esse povo de Israel, no sentido espiritual. Esse povo que Deus quis ter desde o começo, que Ele quis levantar um povo singular, único, que fosse um povo santo e perfeito, diferenciado das outras nações, dos outros povos no mundo, porque Deus queria se manifestar nesse povo e queria governar e ser o rei e abençoar o povo, que eles conhecessem a paz, a felicidade, que eles conhecessem as bênçãos de Deus e que eles andassem com Deus. Que eles andassem segurando na mão de Deus, agradando a Deus. Era esse o povo que Deus tinha criado na mente dele, nos pensamentos dele. E Deus, por isso, tinha formado o povo de Israel por meio de Moisés. Mas esse povo falhou com ele. Vejam aqui o que eles fizeram. Eles não creram nele. Esse povo falhou com Deus. E como eles falharam com Deus, como eles pecaram, e como nenhum deles era digno nem merecedor da bênção de Deus, e não tinha nem sequer um que fizesse a vontade de Deus, por isso Deus tinha um plano B. E era criar o povo de Israel espiritual, o seu povo santo, o seu povo onde Deus estivesse com eles, um povo onde o coração deles fosse o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E é por isso que o nosso Deus planejou a vinda do Santo, do Justo, do Senhor Jesus Cristo, do Messias. Ele planejou isso e por isso diz que Deus se tornou carne, se fez homem por algum tempo, esteve no meio das pessoas, no meio dos homens. Ele morou com eles e agiu feito um ser humano. E esse corpo que ele formou, essa carne que ele formou, ele lhe deu o nome de Jesus, o Nazareno. E ele começou a fazer a obra de Deus. Ele começou a cumprir os mandamentos porque ele agiu como um ser humano
E ele cumpriu os mandamentos, cumpriu toda a lei de Moisés, todas as outras ordens, preceitos e mandamentos. Ele cumpriu tudo para depois poder anulá-las, porque ele sabia o plano que estava por vir. Ele sabia que vinha a morte, mas ele sabia também que estaria por vir a ressurreição. E é por isso que ele começou a criar o seu povo com os apóstolos, lhes deu ordens, lhes ensinou para eles a lei, lhes disse que eles tinham que cumprir a lei e depois também começou a lhes ensinar sobre o reino dos céus. Lhes ensinou que estariam por vir dias muito melhores no futuro, estaria por vir a felicidade verdadeira, a verdadeira paz, que estaria por vir andar com Deus, morar com Deus, habitar com o Senhor. Estariam vindo esses momentos, essa época estaria por vir, estaria perto. E os apóstolos, por isso, creram no Senhor e seguiram Ele, sofreram junto dele, mas o Senhor lhes deu poder. Quando o Senhor morreu e quando Ele ressuscitou, deu poder para os apóstolos, para que eles pudessem resistir os dias ruins, os momentos das dificuldades e tribulações, os momentos da perseguição do diabo. E é assim como os apóstolos, fortes, corajosos no caminho do Senhor, se enfrentaram diante desse povo de Israel, desse povo judeu, se enfrentaram e nós vemos aqui os milagres e a obra e a misericórdia que o Senhor começou a fazer por meio dos seus apóstolos, porque era o começo dessa igreja, desse povo santo e perfeito, dessa Sião verdadeira, dessa Jerusalém celestial, desse povo de Israel espiritual. Aqui estava começando a se formar esse povo. Portanto, hoje nós nos sentimos orgulhosos de conseguir participar desse povo espiritual e da presença do Senhor, dos dons espirituais, porque tudo que os apóstolos viveram naquela época, há mais de 2000 anos atrás, nós hoje estamos vivendo, sentimos a presença do Espírito do Senhor nas nossas vidas. Glória ao Senhor! Por isso nós cremos no Senhor, por isso cremos em Deus, cremos que Ele vive, glória ao Senhor. Então eu continuarei lendo aqui, depois de nós já termos nos contextualizados que somos um povo novo, somos o povo de Israel espiritual e que agora não existe mais esse povo físico, porque o físico ficou esquecido, ficou nos museus, o físico, o material ficaram nos museus. Mas hoje o espiritual é quem continua e o espiritual é quem anda pelo mundo todo, porque é feito por pessoas de muitas nações que acreditarão no Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor, seguirão Ele e receberão o poder do Espírito Santo. Portanto, diz no verso 17: E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também vossos governantes fizeram por ignorância, mataram o Senhor Jesus Cristo por ignorância. Mas diz, mas Deus assim cumpriu o que havia antes anunciado pela boca de todos os profetas. Glória a Deus! Profetas como Isaías, como Oseias, Joel, Amós, Zacarias, Ezequiel, todos eles, Daniel, todos esses profetas, Moisés, todos eles tinham falado, eles haviam anunciado e profetizado sobre o que estaria por vir no futuro. E o futuro era Jesus Cristo Nazareno e o seu novo povo, a igreja, o novo método de salvação, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que os profetas anunciaram na antiguidade. Por isso diz aqui: mas Deus assim cumpriu o que havia antes anunciado pela boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Assim, pois, arrependei-vos e convertei-vos. Por que ele disse arrependei-vos? Ele disse arrependei-vos porque eles tinham sido os malfeitores que tinham condenado um justo, eles tinham o condenado à pena de morte. E por isso o apóstolo disse ao povo, lhes disse: vocês precisam se arrepender.
se arrependam de terem entregado Jesus, o Nazareno, de terem o entregado a Pilatos, de terem o condenado à morte. Vocês precisam se arrepender, ele disse aqui, e convertei-vos ao Senhor. Creiam que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Ele é o enviado, o prometido, o precursor da salvação, o Rei perfeito que estaria governando e já estava começando a governar desde aquela época e até o dia de hoje ele governa sobre nós. Então este Rei perfeito estava lá e ele estava dizendo: convertei-vos a ele, creiam nele, confiem nele, porque ele é espírito. Ele não é uma estátua, não é uma imagem, não é uma estampilha, ele é espírito, porque Deus é espírito. Portanto, convertei-vos ao Senhor, diz aqui, para serem apagados vossos pecados, e venham da presença do Senhor tempos de refrigério. E ele envie Jesus Cristo, designado de antemão para vós. Então, quando será que o nosso Pai enviará novamente o Senhor Jesus Cristo? Um dia nas nuvens, diz a palavra. Diz que nas nuvens ele virá buscar a sua igreja com pessoas de todas as nações. E diz lá em Isaías que voarão desde os confins da terra, voarão como aves, como pombas, todos voarão a se reunir num lugar onde o Senhor está, oculto embaixo das nuvens. Porque as nuvens o ocultarão, o esconderão, e o Senhor estará lá recebendo a sua igreja, o seu povo. É isso que vai acontecer. Acontecerá assim, mesmo que nós já tenhamos morrido, não tem nada a ver, porque diz na Bíblia que mesmo os mortos ressuscitarão, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e voarão como pombas ressuscitados à presença do Senhor nas nuvens. É o que diz na Bíblia e nós acreditamos assim. E diz: e ele envia Jesus Cristo, designado de antemão para vós, o qual convém que o céu guarde, diz aqui. Os apóstolos, eles estavam dizendo para as pessoas que era necessário que o céu guardasse o Senhor ou recebesse o Senhor por determinado tempo, diz aqui, até os tempos da restauração de todas as coisas. E a restauração de todas as coisas significa o cumprimento da obra evangelizadora pelo mundo todo. Quando o Senhor disse para os apóstolos, ide pelo mundo todo e pregai o evangelho a toda criatura, a todos os seres, e quem crer será salvo. E quem não será condenado. É essa a restauração de todas as coisas. Então, lendo novamente o verso 21, diz: o qual convém que o céu guarde até os tempos, quer dizer, Jesus Cristo. É necessário que o céu guarde ele até quando? Até os tempos da restauração de todas as coisas, até quando o evangelho for pregado no mundo todo e quando a igreja ficar conformada, quando a igreja do Senhor estiver conformada por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. As igrejas todas devem ter esses requisitos para que possamos dizer que estamos andando no caminho do Senhor. Quando a igreja for perfeita e santa, porque os dons espirituais, esses apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, eles se encarregarão de aperfeiçoar cada crente, cada homem, cada mulher, aperfeiçoá-los, santificá-los por meio dos dons. Porque então Deus revelará ao profeta, revelará para ele que, por exemplo, esse crente não está andando bem diante de Deus, que está cometendo esse e esse pecado. Então o profeta vai admoestá-lo e a pessoa vai pensar: ou eu me arrependo, ou eu saio daqui. Então vai decidir,
vai pensar, eu vou me arrepender porque eu quero seguir no caminho de Deus. Então, se arrepende, isso significa que é santificado, porque vai começar a viver uma vida reta e santa perante Deus. E é para isso que existem os profetas, os evangelistas, os mestres e os apóstolos. Por isso, eles existem na igreja, para limpar e para aperfeiçoar os corações de todos os que vêm e os que querem seguir no caminho do Senhor. Então, ensinar a palavra e ensinar a doutrina é a função deles também. E aqui diz no verso 22, bem, no 21 nós não terminamos de ler, onde diz: o qual convém que o céu guarde até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou pela boca de seus santos profetas desde a antiguidade, porque Moisés disse aos pais. Moisés disse a Abraão, a Isaque e a Jacó, e aos filhos de Jacó, lhes disse o Senhor, vosso Deus, vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis em todas as coisas que vos disser. Quer dizer, Moisés disse ao povo que o Senhor levantaria um profeta como ele, e esse profeta era o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ler rapidamente em Deuteronômio 18. Vamos ler em Deuteronômio 18, onde nós vamos ver a promessa se cumprindo. Aqui em Deuteronômio 18, vamos ler desde o versos 15 até o 19. Aqui estão as promessas, onde diz, porque aqui nós precisamos ir comprovando e comparando com aquilo que o profeta disse. Moisés, aqui diz em Deuteronômio 18, no verso 15, profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, levantar-te-á o Senhor teu Deus, a ele tu ouvireis. Isso é exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da Assembleia, dizendo que eu não volte a ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem veja mais este grande fogo, para que não morra. E o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Do meio de seus irmãos suscitarei-lhes um profeta como tu, e colocarei minhas palavras em sua boca, na boca desse profeta, se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Diz aqui, colocarei minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Mas qualquer homem ou mulher que não ouvirem as minhas palavras, que não ouça minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. O nosso Deus aqui imediatamente disse que se alguém não ouvisse as palavras desse profeta, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Deus estaria pedindo contas para essa pessoa, quer dizer que estaria castigando-a. É triste esse assunto, nós não queremos nem imaginar o que poderia acontecer quando as pessoas rejeitam o nosso Deus e eles tenham de se apresentar diante de Deus e o Senhor começa a julgar e castigar por eles não terem crido nele. E agora vamos voltar novamente em Atos 3, no verso 22, diz: E acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta, porque aqui no verso 22 eu vou falar novamente, porque Moisés disse aos pais na antiguidade, nós já lemos lá em Deuteronômio, como Moisés falou com todo o povo de Israel e disse para eles que Deus estaria levantando um profeta como ele,
e que eles deveriam ouvir esse profeta, eles deveriam prestar atenção nesse profeta, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim, a ele ouvireis em todas as coisas que vos disser. No 23, e acontecerá que toda alma, todo homem, mulher, ser humano, que não ouvir a esse profeta, será totalmente exterminada do meio do povo, tirado da presença de Deus. E esse profeta é o nosso Senhor Jesus Cristo. É dele quem os apóstolos estavam pregando, falando dele e contando para o povo, dizendo ao povo como desde a antiguidade Deus já tinha anunciado a vinda desse grande profeta e que seria como Moisés e que deveriam respeitá-lo, ouvi-lo e venerá-lo. Era essa pregação desses apóstolos aqui. E o 24 diz: e todos os profetas, desde Samuel em diante, os que sucederam, quantos falaram, também anunciaram estes dias. Diz aqui que também o profeta Samuel e todos o rei Davi, para todos eles Deus anunciou que estaria vindo esse grande profeta no futuro. Vamos ver, por exemplo, a profecia ou o livro profético de Isaías. Ele, no seu livro, fala sobre tudo que tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o Redentor, sobre o Rei que estaria por vir, o Salvador que viria no futuro. Esses profetas, por exemplo, Ezequiel, todos eles, Jeremias, todos eles foram usados por Deus, todos esses profetas que profetizaram na época dos reis, todos eles profetizaram sobre esse grande profeta que estaria por vir no futuro. Aqui chamavam do grande profeta os apóstolos nas suas pregações. Por prudência, para todo o povo que estava ouvindo eles, diziam sim, é que Moisés profetizou dele, que Deus levantaria um profeta como ele e deveriam ouvi-lo, e é por isso que nós estamos pregando sobre Jesus Cristo, o Nazareno. Então vejam a prudência dos apóstolos, que naquele momento eles quiseram só dizer que ele era um profeta, não quiseram dizer mais para evitar ser apedrejados na hora e para que eles quisessem ouvi-los melhor. Falaram assim com o povo e diz: e acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será totalmente exterminada do meio do povo, e todos os profetas desde Samuel e os que sucederam, quantos falaram também anunciaram estes dias. 25. Vós sois os filhos dos profetas, diz aqui. Vejam como os apóstolos, como eles, com a sua prudência, como eles estavam pregando aqui diante desse povo curioso que estava lá vendo o milagre do coxo. A forma como eles começaram a pregar tão sutil e prudentemente, como para não se tornar inimigos deles imediatamente, nem que eles pegassem pedras e fossem apedrejá-los. Ao invés disso, eles pregaram sabiamente, porque vejam o que eles falam. Vós sois os filhos dos profetas. Eles estavam elogiando, eles lhes dando uma importância, dizendo: vocês são o povo, não disse vocês são os maus, que pecaram, que são ignorantes, que não conhecem a palavra de Deus, que vão se condenar. Eles não pregaram assim. Ao invés disso, eles falaram: vós sois os filhos dos profetas. Como vocês acham que eles devem ter se sentido nesse momento quando os apóstolos disseram: vós sois os filhos dos profetas? Eles devem ter falado: verdade, nós somos importantes, somos os filhos dos profetas. Então vejam a prudência, a sabedoria, a sutileza para pregar a essas pessoas que estavam enraivecidas, cheias de raiva, porque não criam no Senhor Jesus Cristo, não tinham crido nele. Então precisavam convencê-lo de uma ou outra forma. Glória ao Senhor, agradecemos Ele porque Ele nos dá as ferramentas para pregar.
Então diz aqui: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Seria tão lindo que lêssemos em Gênesis 22, rapidamente, do 15 até o 18, para ver qual foi a promessa que Deus fez a Abraão sobre o que os apóstolos, nesse momento, estavam pregando ao povo. Então, diz em Gênesis, no capítulo 22, do verso 15 até o 18. Nós vamos estar lendo, porque toda a leitura é tão importante, mas não há tempo suficiente para ler tudo. Então, no verso 15 de Gênesis 22 diz: bradou o anjo do Senhor a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, que, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu filho, teu único filho. Vamos lembrar o que foi que aconteceu aqui. Deus disse para Abraão que ele lhe sacrificasse seu filho Isaque, e Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque porque Deus tinha ordenado isso para ele e ele queria agradá-lo e obedecê-lo em tudo, e ele foi sacrificar o seu único filho. Mas, no momento que ele estava prestes a sacrificá-lo, o anjo do Senhor deteve e ele lhe disse: para, não coloques a mão contra a vida do teu filho. Eu provei a tua fé, eu provei a tua obediência, é suficiente, me obedeceste. Eu vi que me amas mais do que o teu próprio filho. E lhe disse: não faças isso. E Deus o premiou. Vejam o prêmio. O prêmio é o que o anjo do Senhor falou a Abraão no verso 16. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, que porquanto fizeste isso, e não me negaste teu filho, teu único filho, certamente te abençoarei e multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está à orla do mar. E tua descendência possuirá as portas de seus inimigos, e tua descendência. Falando sobre a descendência. E nós vamos ver qual é essa descendência, vamos ver quem são. Mas no verso 18: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então aqui, quando diz que ele faria que a sua descendência fosse como as estrelas e como a areia, e que a descendência possuísse as portas de seus inimigos, quer dizer, a igreja, o poder da igreja, o poder do povo santo de Deus, do povo santo, porque haverá um povo santo sim, e com certeza já existe esse povo santo, esse povo perfeito, porque diz na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo aperfeiçoará a sua igreja para que ela seja santa, pura e sem mancha, para apresentar para Ele mesmo. Portanto, essa promessa foi a que Deus fez a Abraão, e vamos voltar em Atos novamente, e diz no verso 26, ou no 25, diz: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão. Se lembrem que o anjo do Senhor se apresentou diante de Abraão e lhe disse: em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E a descendência de Abraão é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a semente de Abraão. E vocês sabem quem também são a descendência de Abraão, quando ele disse: a tua descendência possuirá as portas de seus inimigos? A descendência são os crentes, os seguidores do verdadeiro evangelho de Cristo. Os seguidores do verdadeiro evangelho são eles, são os que terão os dons do Espírito de Deus, o poder do alto, e serão revestidos do poder do alto para fazerem milagres e sinais, para demonstrar ao mundo o poder de Deus.
se manifestando nos seres humanos que têm crido em Jesus Cristo e que têm se convertido, que têm se tornado filho de Deus, povo santo, descendência de Abraão, semente de Abraão, semente que é Cristo Jesus. Glória ao Senhor. E no 26 diz: tendo Deus ressuscitado o seu servo, primeiro o enviou a vós para vos abençoar, fazendo com que cada um se converta de suas maldades. Então, é assim a pregação que esses discípulos, que Pedro e João, lá no templo de Formosa, pregaram e disseram ao povo que essas maravilhas que eles tinham visto fazia pouco tempo, o milagre do coxo não era outra coisa senão a semente santa. A semente, a descendência de Abraão se manifestando, o nosso Senhor Jesus Cristo, o prometido, a promessa que fora dita pela boca de todos os profetas da antiguidade, desde Moisés e os que seguiram depois dele. Eles, os apóstolos, estavam falando ao povo e dizendo para eles, vocês, que vão se converter com essa pregação agora. Vocês farão parte, vocês conseguirão ser parte dessa semente, dessa descendência. Glória ao nosso Deus. Mas nós, hoje, quando já tem se passado mais de 2000 anos, o nosso Deus nunca se esqueceu das pessoas dele. Por isso nós estamos aqui, diante de um Deus em espírito, de um Deus de poder, que se manifestou nas nossas vidas, onde tem nos feito ver muitos milagres, muitas curas. Por exemplo, o exemplo do coxo, nós já vimos hoje. Grandes milagres e prodígios o nosso Deus tem feito de muitas formas. O Espírito Santo tem se manifestado às nossas vidas e Deus nos fez promessas maravilhosas. Desde quase faz uns 60 anos, o Senhor vem nos fazendo promessas e a cada dia Ele vem cumprindo mais. Elas se cumprem no dia de hoje. E aqui, com a presença do Espírito Santo, nós desejamos ardentemente dons espirituais e que todos possam recebê-los, que todas as congregações, onde nós estamos em mais de 60 países já, que em todos esses lugares o Espírito de Deus se manifeste com os dons espirituais e Deus dê poder do alto para vocês. O poder dele para fazer maravilhas, para fazer milagres e prodígios no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus, o nosso Rei e o nosso Senhor. A glória e a honra sejam para Deus e eu convido vocês a lerem a Bíblia. Leiam a Bíblia, mas leiam ela com o coração. Não leiam como uma história. Não leiam como uma literatura qualquer. Não leiam como só narrações. Leiam a Bíblia como se fosse a palavra de Deus, como se Deus estivesse falando com vocês. É assim como vocês deveriam ler, como se Deus estivesse falando com vocês e lhes dando ordem diretamente. É assim que temos que ler. E dessa forma estará vindo o poder do alto e estará revestindo vocês. E vocês estarão tendo uma mudança nas suas vidas, uma transformação e o seu coração vai se alegrar. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaac, de Moisés, Deus dos 12 filhos de Israel, de Jacó, com os quais tu formaste uma nação, aos quais tu falaste e te manifestaste a eles, lhes deste leis, estatutos que eles deveriam cumprir. Mas a tua palavra não muda, tu não tens mudado, porque tu és o mesmo ontem e hoje.
És o Deus poderoso e hoje sentimos a tua presença como se tivesse sido o mesmo Deus que falou ontem com Moisés, com Abraão, com Isaac. Nós sentimos o mesmo hoje, Senhor. Tu és o mesmo. Glória ao teu nome. Louvado seja o teu nome para sempre. Bendito é o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Obrigada, Deus. Te peço, meu Pai, que nos revistas com o poder do alto, a todos nós, que em todas as congregações levantes apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e grandes pastores. Levanta ele, Senhor, em cada lugar da tua igreja, para o aperfeiçoamento da tua igreja, para que todos vivam uma vida santa e reta diante de ti, porque tu mereces, para que todos te louvem, te busquem, para que eles amem o teu nome e te glorifiquem, meu Pai, porque tu és digno dos louvores, digno da honra e da glória. Glória a ti, Senhor. Obrigada, meu Deus. Pedimos a tua misericórdia no dia de hoje, Senhor. Faz curas, as curas, Senhor. Veja as doenças nos corpos físicos, Senhor, a decadência física, o desgaste físico nas pessoas que as doenças causam neles, Senhor. Estende a tua mão e faz milagres e sinais, cura e limpa e liberta também, Senhor. Veja as doenças espirituais, psicológicas, as bruxarias, as feitiçarias, as maldições. Senhor, olha a obra do inimigo e os espíritos maus que vêm perturbar as pessoas e tirar delas a sua paz, tirar delas a felicidade, o juízo, o raciocínio. Senhor, tem misericórdia. No nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, te pedimos, Senhor, que estendas a tua mão poderosa sobre cada pessoa que está doente, que precisa de ti. Estende a tua mão que cura e nos limpa, Senhor, nos cura, Senhor, liberta, repreende o inimigo para que ele não venha nos fazer mal. Nos ajuda a te servir e fazer a tua vontade, porque queremos te servir, Pai. Obrigada, no nome glorioso de Cristo Jesus, pedimos a ti. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aqui. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, meus queridos irmãos e irmãs. A todos que estejam bem, que recebam muitas bênçãos do Senhor, muitos abraços para vocês, para as crianças, os beijinhos de sempre. E o meu Deus abençoe também para os irmãos que estão aqui comigo. Deus abençoe vocês. Muito obrigada e até mais. Obrigada.